Primeiros passos para o conserto. Nesta aula nós vamos passar todos os detalhes e informações que vocês têm que saber quando vocês vão pegar um celular que está com algum tipo de defeito. O Luiz ele tem uma experiência bem mais que a minha, porque ele trabalha há 8 anos fazendo atendimento ao cliente. Então, o tempo que eu fiquei na assistência dele, fazendo os cursos e ajudando ele lá no dia a dia, eu observei, que as pessoas chegam, qual que é o processo que o Luiz, os funcionários dele utilizam para puxar informações do cliente, pegar o celular e aí começar o conserto. Porque na verdade os primeiros passos para o conserto começa com o cliente falando. Ele vai chegar, vai falar o defeito do celular dele, em cima disso você vai saber quais são os primeiros passos que você vai fazer com o celular. No meu caso, em outros cursos e até no canal, quando nós já estamos com equipamento, tem aquela regra que a gente faz. A primeira coisa é você olhar o equipamento. Você olhar, observar. No caso do celular, a gente segue esse mesmo processo, só que muda algumas coisinhas. Aí nesta aula não vai ser só parte teórica, a gente vai mostrar já na bancada, quando pegamos um celular que não liga, o que a gente faz, ou se ele liga, o que pode ser. Luiz, lá na sua assistência, qual que é o primeiro passo ali? A pessoa chega... Bom, André, o primeiro passo, a primeira coisa que a gente faz, assim que chega um cliente com o aparelho, a gente extrai o máximo de informações do cliente sobre aquele defeito, Como que ocorreu, por que ocorreu, se foi molhado, se foi queda, se criança brincou e deixou cair, se toma banho ouvindo música no banheiro, no caso de oxidação e vapor, Então é isso, o primeiro passo que a gente tem que fazer é isso, é extrair o máximo de informações. Alguns clientes, por medo do aparelho ficar mais caro, consertos, eles acabam omitindo informações da gente, Então a gente tem que ter alguma técnica para conseguir obter esse tipo de informações, porque às vezes eles até mentem, ou desconhecem que o aparelho caiu, de repente estava na mão de uma criança e caiu e ele não viu, quando viu o aparelho já estava quebrado. Então a gente tem que ter algumas técnicas para obter o maior número de informações possíveis. Em cima daquilo que foi passado para a gente, aí sim a gente vai fazer alguns testes de bancada, tirar a bateria, ligar na fonte, a gente vai fazer alguns testes e tentar passar o quanto antes um orçamento, um prévio orçamento daquilo que o cliente vai ter que estar pagando, daquilo que a gente vai ter que fazer no celular dela. Então é isso, a gente vai estar mostrando para vocês em bancada, alguns tipos de defeitos que chegam para a gente. Na minha ordem de serviço eu procuro colocar todas essas informações que o cliente passa para a gente, Defeito reclamado é o que ocasionou. Então eu coloco sempre na ordem de serviço para quê? Para quando eu for mexer naquele aparelho, que são muitos, eu não me perder, porque não tem como a gente lembrar de todo o defeito, de tudo que o cliente falou. Então o cliente chega, a gente extrai esse tipo de informação deles, e aí sim a gente coloca na ordem de serviço, documenta aquilo, e aí quando eu tiver com o aparelho em mãos, eu vou ler aquela ordem de serviço e vou ver o que o cliente falou. E a parte de documentação, deixa eu só adiantar. O Luiz ele faz um checklist, você tem que ter toda a documentação, o cliente tem que assinar. E no módulo 2 nós vamos mostrar na prática, nós vamos mostrar no Word esses documentos, depois eu vou estar enviando por e-mail. Nós utilizamos vários documentos que é para você não ter problema. Então tem muitos consertos que o cliente tem que ficar ciente que o celular dele pode não voltar a ligar, no caso de aparelhos que molhou ou aparelhos que criou oxidação. Essa parte de documentação ela é muito importante, porque isso faz com que você não tenha problemas futuros, da pessoa querer ir no Procon, o cliente ele querer te processar, Você tem que deixar ele ciente do que pode ocorrer e também colocar quais são os defeitos apresentados, para quando você devolver o celular para ele, caso ele não aceite o orçamento ou você não consiga fazer o conserto, ele não falar que
você quebrou o celular dele ou que ele não deixou daquele jeito, então tem que documentar tudo. E o Luiz, ele faz toda essa documentação lá certinho para não ter problema, né, Luiz? Faz sim, André. Fazemos toda a documentação, né? Esse checklist, né? Se de repente tem um risco na carcaça do aparelho, a tampa da bateria está quebrada, está faltando parafuso, tudo isso a gente documenta também para não ter esse tipo de problema futuro, né? Para o cliente não estar vindo reclamar. Então ele sai dali ciente de que o aparelho dele ficou naquelas condições e que ele está recebendo o aparelho dele, retirando, aprovando ou não o orçamento, ele está retirando nas mesmas condições. É isso aí, pessoal. No módulo 2 eu vou enviar para vocês, tá? Vou mandar dentro do e-mail, é só vocês aguardarem. Quando chegar o módulo 2, vocês vão receber, eu vou estar mandando vários materiais. O nosso curso tem apostila também, que nós não comentamos ainda, né? Aqui dentro do módulo 1, mas eu peço muita calma porque tem muita coisa, são muitas informações, porque nosso objetivo é fazer com que você abra sua assistência e tenha aí dezenas de clientes todos os dias procurando você. Porém, você vai ter que, antes de abrir a sua assistência, antes de comprar as ferramentas, vai ter que estudar, se qualificar, que é o que você está fazendo agora nesse momento. Então, Luiz, vamos lá para a bancada e mostrar na prática os primeiros passos para o conserto. Vamos lá. Vamos lá, gente. Olá, pessoal. Vamos lá. Nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês, eu vou estar mostrando para vocês os primeiros passos para um conserto, né? A gente falou agora há pouco sobre todas as informações que você precisa extrair do cliente, né? E a gente está com um aparelho aqui e a gente vai supor que o cliente trouxe ele e ele não está ligando, né? Então, pessoal, o primeiro passo nós vamos medir a tensão da bateria, né? Ver se ela está carregada ou não. Para isso nós vamos utilizar o multímetro na escala de corrente contínua. Vamos remover a bateria, né? E vamos identificar a polaridade, né? Toda bateria ela é identificada com polaridade positivo e negativo. Identificando essa polaridade, nós vamos com as pontas de prova, respectivamente, vermelho no positivo, preto no negativo. Em cima disso a gente vai ver se essa bateria ela tem tensão. E essa tem, ela está carregada, está com 4.4 volts, né? Mais que suficiente para ligar o celular. Então, em cima disso, nós vamos estar ligando o celular à fonte, né? Identificando respectivamente os polos positivos da bateria, automaticamente a gente já sabe que o polo positivo no celular é o da direita e o negativo o da esquerda. Então, em cima disso, nós vamos regular a nossa fonte em torno de 4.4 volts, 4.5 até 4.6, não tem problema, tá? Então vamos estar ligando a fonte e regulando-a para Vamos estar regulando para 4.6 volts, né? É uma voltagem uma tensão mais que suficiente para ligar qualquer celular. E aí, ponta vermelha no positivo, ponta preta no negativo. Aqui, se acaso a fonte zerasse, apitasse, entrasse em modo de segurança, a gente ia deduzir que a placa está em curto, né? Então, em cima disso, nós poderíamos estar fazendo o quê? Removendo a placa e fazendo uma análise, como vocês vão aprender nos próximos vídeos, né? Nos próximos vídeos de concerto ao vivo, nós vamos estar mostrando para vocês todo esse procedimento. No caso aqui, como falei, o cliente chegou, falou que não está ligando, nós detectamos que a bateria está carregada, detectamos que a placa não está em curto, né, através das ligações aqui do positivo, negativo com negativo. Então agora eu vou ligar o celular, vocês vão observar que vai haver consumo na fonte,
Eu ainda não sei se é um consumo normal ou anormal, então vou ligar ele para a gente ver qual o consumo que vai ter. E aí um consumo normal, né? Juntamente até com o som do celular. Aqui já nos mostra que o aparelho, a placa principal, a placa lógica ligou. O consumo de 0,100 mA também indica que o aparelho ligou, está em condições de funcionamento normal, porém está sem imagem, né? Então aquilo que o cliente falou que não está ligando, não se aplica nesse caso. Ele está ligando sim, porém está sem imagem. Isso aqui vocês têm que detectar. Qual a minha observação? O que eu falaria para o cliente, né, nesse caso? Seu celular ele está ligando, né? Porém, o que a gente vai analisar? A gente vai analisar se ele está com algum problema na placa referente na parte do inverter, né? Que é a parte que manda a alimentação dos LEDs para o display, né? Então a gente vai verificar essa parte do inverter, né? A gente vai verificar também o display, vai estar efetuando a troca desse display por um display novo, né? E em cima disso nós vamos tá vendo se o celular vai ligar, se vai mostrar imagem ou não, né? O celular mostrando imagem, aí sim, a gente pode passar para o cliente o valor do conserto, o valor da troca do display. Se acaso não aparecer imagem, nós vamos ter que passar para o cliente que o problema dele é na placa, provavelmente no inverter, porque se não tem imagem, se o aparelho liga, mas não dá imagem, ou é inverter, ou GPU, no caso sendo GPU, que é nesse caso aqui, ela é dentro do processador, né? Nesse aparelho ela não é separada, é dentro do processador, seria o caso de estar efetuando a troca dessa placa, no caso de ser GPU. Pode ter ocasionado por quê? Oxidação, né? Isso a gente vai analisar também fazendo abrindo o celular, fazendo uma análise sobre, vendo as etiquetas dele. Todo o celular dentro tem umas etiquetas, aqui a gente vê uma aqui, ó. Esse aqui nos mostra que não foi molhado, né? A gente quando pegamos um celular, normalmente nós damos uma olhada nessas etiquetas. Qualquer contato com líquido que elas venham a ter, elas ficam vermelhas, ficam rosadas. Então, nesse caso aqui não é o caso de oxidação por líquido, né? Pode ser o inverter. Sendo o inverter também, a gente vai fazer uma análise na parte do inverter da placa, no setor de alimentação dos LEDs da tela, né? E é isso. Primeira coisa que você faz quando você pega um celular do seu cliente: extrai o maior número de informações possíveis, né? Referente àquele defeito. Nesse caso aqui, o cliente chegou, falou que o celular não liga. Automaticamente a gente detectou que a fonte, que a bateria, a tensão, né? Então essa bateria ela ligaria qualquer celular. Posteriormente verificamos que o celular está consumindo corrente normal. Quando você liga ele, quando você aperta o botão power, ele está havendo um consumo normal. A parte de baixo acende, né? Os luminosos aqui embaixo da parte de touch aqui acende. E o consumo na fonte também é normal. Então isso nos leva a crer que é ou tela, ou inverter da tela, ou GPU. No caso de GPU seria mais difícil. Então geralmente ou é inverter ou tela. Então, no caso, se essa bateria tivesse descarregada, né, a gente ligaria o celular pela fonte, porém a gente poderia estar fazendo uma ativação dessa bateria, que no próximo vídeo a gente vai estar mostrando para vocês como reativar uma bateria. Às vezes o celular fica bastante tempo sem ligar, às vezes o dono esquece ele lá, deixa ele lá, e aí de repente ele resolve consertar. E aí essa bateria ela está numa tensão
que ela não consegue ligar o celular. E aí na próxima aula nós vamos estar mostrando para vocês como que faz a ativação dessas baterias, ok? Então é isso aí, até a próxima aula.